Afinal, o que a ciência e o senso comum têm em comum? Muita gente acha que são mundos opostos, mas a verdade é que eles estão mais conectados do que se imagina. Vamos ver como essa relação funciona. Para começar, vamos fazer um exercício rápido de imaginação. Qual é a primeira imagem que aparece na cabeça das pessoas quando ouvem a palavra cientista? Bem, geralmente aparece alguns estereótipos, não é? Tem o gênio meio maluco, com o cabelo todo bagunçado, criando invenções fantásticas. Tem o tipo excêntrico, meio distraído, sempre no seu próprio mundo. Também tem aquele que vive imerso em fórmulas que ninguém entende. E, claro, a figura de autoridade, aquela pessoa séria que precisa ser ouvida e obedecida sem questionamentos. Essas imagens fazem parte do nosso imaginário coletivo. E essa última imagem, a da autoridade, é muito poderosa. Tanto que a publicidade usa e abusa dela para vender de tudo, de pasta de dente a outros produtos. É o famoso mito da autoridade científica. A ideia é que, se uma pessoa de jaleco branco diz que algo é bom, então deve ser verdade. Isso acaba influenciando o comportamento e as decisões de compra. E aqui chegamos a um ponto bem importante. Existe uma frase que diz: todo mito é perigoso, porque ele induz o comportamento e inibe o pensamento. O grande perigo desse mito do cientista como autoridade máxima é que ele meio que nos desobriga de pensar por conta própria. A lógica é bem direta. Se já existem especialistas pensando por nós, o nosso papel se resume a obedecer. Nós pagamos médicos, economistas, engenheiros, justamente para que eles façam o trabalho de pensar. E com isso, a gente acaba entrando no modo de obediência, seguindo as instruções, sem realmente entender os motivos por trás delas. Mas essa ideia de uma autoridade que não se pode questionar tem uma falha bem grande. Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa quebrar essa noção de que um cientista é, por definição, um pensador melhor que os outros. Imagina só um pianista que decide se especializar em uma única técnica. Vamos dizer, nos trinados. Ele pratica isso todos os dias, o dia inteiro. Com o tempo, ele se torna o melhor do mundo em trinados. Só que tem um problema. De tanto focar em uma coisa só, ele esquece como se toca uma música inteira. A beleza da melodia completa se perde em troca da perfeição de um detalhe. Pois é, a especialização, levada ao extremo, pode se tornar uma fraqueza. Um físico pode não entender nada do que um sociólogo estuda, que por sua vez pode não compreender o trabalho de um biólogo. Esse foco super intenso faz com que os especialistas fiquem, de certa forma, surdos para outras áreas do saber. Isso gera fragmentação em vez de um conhecimento integrado. Então, o que é a ciência, afinal? Ela não é um órgão novo de conhecimento, algo que só algumas pessoas têm. Ela é, na verdade, uma hipertrofia, ou seja, um desenvolvimento exagerado de habilidades que todo mundo já possui. Pensa num telescópio. Ele não cria uma nova forma de ver, ele só amplifica a capacidade do olho. Com a ciência acontece algo parecido, e a tendência acaba sendo saber cada vez mais sobre cada vez menos. Agora, em total contraste com essa especialização tão focada, vamos dar uma olhada no poder que o senso comum tem de integrar as coisas. Vamos pegar um exemplo do dia a dia que ilustra bem essa inteligência integrada. Uma pessoa fazendo compras na feira. O que a gente chama de senso comum nessa situação é, na verdade, um processo de pensamento extremamente complexo e integrado. Olha só quanta coisa acontece ao mesmo tempo. Primeiro, tem o cálculo econômico. Como fazer o orçamento que é limitado dá conta de tudo que a família precisa. Depois, vem a análise social e simbólica. A comida tem um significado, é um gesto de cuidado e é preciso pensar nos gostos de cada um. Aí entra o julgamento estético, o que é mais bonito, mais cheiroso, mais saboroso. E por fim, o conhecimento dietético, equilibrar tudo isso com o que é saudável. É como o pianista completo, tocando a sinfonia inteira. E tudo isso nos leva a uma conclusão muito interessante. A ciência é, na verdade, uma metamorfose do senso comum. Sem o senso comum como base, a ciência simplesmente não poderia existir. Ela não é algo totalmente separado da nossa experiência diária, é uma transformação dela. Essa lógica, essa estrutura de pensamento que é a base da ciência, está o tempo todo presente na nossa forma de resolver os problemas do cotidiano. Vamos ver essa lógica em ação. Imagina uma situação bem clássica. O carro para de funcionar do nada. Qual é o processo mental, o passo a passo que a gente segue para tentar descobrir o que aconteceu? Ou então outro cenário bem comum. A conta de água chega com o dobro do valor esperado. Como se começa a investigar a causa disso? Veja que nas duas situações, um problema inesperado aciona uma sequência lógica de investigação. E agora um exemplo um pouco diferente. Num jardim, alguém encontra pedras organizadas formando a palavra bem-vindo.
Por que essa imagem nos causa uma impressão tão diferente de simplesmente ver as mesmas pedras espalhadas ao acaso? Porque a gente reconhece, de forma intuitiva, a diferença entre ordem intencional e aleatoriedade. E essa percepção é um elemento central na investigação científica. Esse instinto que temos de resolver problemas, de buscar padrões e explicações, é justamente a base de toda a atividade científica. A gente pode pensar na ciência, então, como um quebra-cabeça. Mas um quebra-cabeça que a gente monta sem ter a foto da caixa para saber como é o resultado final. Ou então, como tentar aprender as regras do xadrez só de ficar olhando uma partida acontecer. É um processo de decifrar o mundo com informações que quase sempre estão incompletas. Como resumiu muito bem o economista Gunnar Myrdal, a ciência nada mais é do que o senso comum, refinado e disciplinado. Ou seja, é a mesma atividade fundamental de resolver problemas, só que com métodos mais rigorosos e ferramentas mais especializadas. E tudo isso nos leva ao verdadeiro propósito, tanto do senso comum quanto da ciência. O grande objetivo, no fim das contas, não é só saber as respostas que já existem, aquelas que a gente encontra nos livros. O mais importante é desenvolver a capacidade de inventar soluções novas para problemas novos. Isso nos deixa como a última reflexão. Durante milênios, a humanidade sobreviveu usando o senso comum. A ciência moderna, que tem só alguns séculos, trouxe avanços incríveis, mas também criou ameaças à nossa própria sobrevivência. A pergunta que fica é, de onde virão as novas soluções de que tanto precisamos?